Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 810. E o destaque é a enorme crise que tem como epicentro, nesse momento, as manifestações convocadas para o próximo dia 7 de setembro. A direita bolsonarista chamando atos, a participação já anunciada, a convocação feita pela Polícia Militar em 6 estados, convocando os atos, num contra-ataque do Bolsonaro contra as pressões que ele sofreu aí nas últimas semanas por parte da direita golpista, da direita tradicional. Nós vamos falar desse assunto e vamos falar da necessidade, obviamente, da esquerda se mobilizar, de sair às ruas para colocar a luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas. Deixar de lado toda a política de capitulação, de vacilação da Frente Ampla, que não quer derrubar Bolsonaro. Bom, destaque também no nosso programa de hoje, mais de 5 mil indígenas em Brasília protestando contra o marco temporal que está sendo votado no STF, o Bolsonaro acionando o Supremo Tribunal Federal para não pagar indenização aos profissionais da área de saúde. É o reconhecimento, né, que o governo, que a direita dá aos trabalhadores da saúde pelos sacrifícios aí durante a pandemia. Nós vamos falar da divisão do PSDB, do Ciro Abutre voltando a atacar Lula, Haddad e o PT. Lula, por sua vez, em entrevista, dizendo que a Globo foi quem pariu o Bolsonaro, né? E a Comissão de Justiça da Câmara, a essa altura já o plenário deve estar por discutir esse assunto, cedendo e aprovando a indicação do preposto do Bolsonaro, o Aras, para ser reconduzido aí ao cargo da Procuradoria-Geral da República. Bom, nós vamos falar também, com certeza, aqui da crise, tem destaques internacionais, a crise, a devastação no Haiti e a derrota no Afeganistão. Bom, no final do nosso programa, nós vamos mostrar aqui o destaque na coluna de hoje, a coluna do companheiro Rafael Dantas, falando sobre os ataques ao PCO, o partido irrelevante mais importante do mundo, é o título da coluna de hoje. Então, você que está aí, fique conosco, acompanhe, ajude a gente nesse começo de programa aí a divulgar o link do programa Resumo do Dia nas redes sociais, né? Mande aí para tudo que é lugar, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. E você sabe, nós estamos numa campanha para ampliar o número de membros da Causa Operária TV. Né? Isso porque a Causa Operária TV, como toda a imprensa vinculada aqui à rede Causa Operária, e o PCO vem sendo alvo de um ataque muito duro da imprensa golpista, dos setores inimigos da mobilização popular. Então, nós estamos precisando, querendo novos membros. Então, eu convido você que está assistindo o nosso programa e ainda não é membro do nosso canal, como a companheira Rosângela Barbosa, que está aqui na nossa transmissão, que é membro do canal, que está com o nome em verdinho. Você que ainda não é membro, torne-se membro já. Né? Entre aqui, você pode clicar no retângulo abaixo da telinha e fazer aí a sua associação à Causa Operária TV para dar uma contribuição regular para esse canal combativo, né, a serviço da luta dos trabalhadores. Então, contribua, e sendo membro ou não, você pode também mandar a sua contribuição espontânea, o seu superchat, né, e com a sua mensagem para a gente destacar aqui ao longo do nosso programa. Então, nosso boa noite aí para o pessoal que já nos acompanha nessa transmissão. E conosco, né, nessa noite de hoje, o companheiro Edson Dorta, que está aqui para comentar as principais notícias do dia. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos ouvintes, internautas e telespectadores aí do Resumo do Dia. Vamos para notícias, né? Vamos lá.
Vamos lá, que a nossa pauta está recheada, acontecimentos importantes. Hoje está acontecendo aí uma das últimas aulas ainda da Universidade Marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, sobre o tema Revolução, Democracia, Revolução e Socialismo, e muita gente assistindo, vai assistir o nosso programa mais tarde, na reapresentação, em outro horário. A todos vocês aí também, um forte abraço. Bom, vamos lá para a nossa pauta. Sem mais delongas, eu começo destacando justamente a medida de reconhecimento, porque ao longo da pandemia a gente viu muita demagogia, né, de vários setores do governo, da direita, que não fizeram nada para evitar as centenas de milhares de mortes que acometeram aí a população, né? Não houve e nem há nenhum combate, né? Hoje, por exemplo, o noticiário internacional destacou que a China voltou a zerar casos de morte pela Covid depois de testar 100 milhões de pessoas, né? Isso em poucos dias, não é que foi 100 milhões ao longo, não. Houve uma pequena retomada de casos, e o governo decretou aí que a testagem em massa, foram testadas 100 milhões de pessoas, coisa que no Brasil não aconteceu nem durante todo esse tempo aí da pandemia. Bom, pois bem, mostrando aí o desprezo total pela situação, o governo Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal, né, visando suspender uma lei que foi promulgada em março e que garante a compensação de R$50 mil a trabalhadores que fiquem incapacitados para o trabalho em razão da doença. Uma demonstração muito clara de que, para a direita, simplesmente os trabalhadores não valem absolutamente nada, né? E o presidente Bolsonaro encaminhou em um recurso, né, para que seja suspenso os recursos da Lei Federal 14.128, né, que foi aprovada pelo Congresso e promulgada em março desse ano, né? Como eu destaquei, ela garantiria uma indenização de 50 mil aos profissionais da área da saúde afetados pela Covid, né, e que, obviamente, fiquem afastados do trabalho. Bom, a norma contestada por Bolsonaro prevê essa indenização somente para os trabalhadores que atuaram na linha de frente, né, e que contraíram a doença no exercício da função e que ficaram impossibilitados de trabalhar de forma permanente. Quer dizer, não é porque o pessoal simplesmente esteve adoentado, né? Então, o governo moveu a ação direta de inconstitucionalidade, né, porque o parlamento derrubou o veto. O Bolsonaro, à época, vetou, né, a lei promulgada pelo Congresso, né, e o Congresso derrubou o veto, né? No entanto, o governo está alegando nesse momento que a lei é de competência exclusiva do Poder Executivo, né, e o choro, a alegação é que tem um impacto financeiro, e coitado do governo. O governo que distribui tanto dinheiro para os banqueiros, né, que distribui tanto e tanto dinheiro aí para poderosos monopólios capitalistas, não pode, alega não ter recursos para pagar 50 mil para gente que vai ficar invalidada a vida toda, né, por conta das sequelas da Covid, né, e a merreca, porque vamos ter claro, para um trabalhador que fica sequelado, sem condições de trabalho permanente, 50 mil reais é uma esmola que não vale absolutamente nada, né? Mostra o caráter criminoso do governo Bolsonaro e de toda a direita, né? E o recurso aí vai ser discutido e apreciado aí no Supremo Tribunal Federal. Bom, outro setor diretamente afetado pela política criminosa da direita são os indígenas. E aí eu vou passar para o companheiro Edson anunciar e comentar a notícia que fala aí da mobilização de milhares de indígenas em relação a um tema que também vai estar sendo discutido no STF. Com você, Edson. Hoje, dia 24 de agosto, né, mais de 5 mil indígenas foram para Brasília
em marcha para acampar em frente ao STF, né, Supremo Tribunal Federal, para justamente se opor aí a um processo que está sendo movido pelo Estado de Santa Catarina para a reintegração de terras que está sob o domínio indígena do povo Xoquilem. Acho que é isso o nome, né? Esse processo vai ser julgado amanhã, quarta-feira, dia 25, e as lideranças indígenas dizem que se esse processo passar favorável ao Estado de Santa Catarina, pode abrir jurisprudência aí para um monte de terras indígenas, né, que vai favorecer aí a essa política do governo Bolsonaro e da direita brasileira de refazer o marco indígena, o marco de terra indígena. Além disso, os índios ainda lutam contra o projeto de lei 409 a ser levado agora para o plenário, variação né? aqui no... Também tem... Voltou? Então, além da questão do STF, de que vai ter julgamento aí de uma ação contra as terras indígenas em Santa Catarina, essa manifestação dos indígenas, que já passam de 5.000, também estão ali para ficar acampado na frente do STF até o dia 28, até sábado, né? Fazendo lá suas reuniões plenárias e discutindo a situação do indígena, da questão da demarcação de terra indígena, porque ainda existe uma lei no Congresso Nacional, que já até passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está para ser levado já para o plenário da Câmara dos Deputados, em que propõe uma nova política aí de demarcação das terras indígenas, a Lei 490 de 2007. Então, a situação está fervendo lá em Brasília, né? O que a gente espera, né, Toninho, nessa questão toda aí, é que os indígenas não vão dar conta de impedir esse ataque a eles, ficando só acampado ali do lado de fora, né? Eu acho que a política correta é eles acampar do lado de dentro do Congresso e até do STF. Seria uma medida aí mais sábia para impedir esse ataque que existe no país aí contra as terras indígenas em favor do latifúndio e do agronegócio. Ok, é isso mesmo. A nossa solidariedade aí aos irmãos, né, indígenas, e de acordo com o Edson mesmo, quer dizer, oxalá, né, as lideranças indígenas tenham aí uma atitude, né, que não seja semelhante à covardia que nós estamos vendo aí de setores dos trabalhadores e da esquerda, né, diante de questões fundamentais, como é a luta contra as privatizações e tudo mais, né, onde não há uma efetiva mobilização. E não adianta esperar a boa vontade, né, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, né, porque a gente está vendo aí que, na hora H, eles capitulam, né, diante da pressão dos setores mais reacionários, mais à direita, eles mesmos defendem essas posições ultraconservadores, né, e o Bolsonaro é só o executor, né, de uma política defendida, na realidade, por todo mundo, que é atacar os indígenas e atacar aí todo o povo brasileiro. Bom, antes da gente seguir na pauta, mandar um salve rapidamente aqui para alguns companheiros. Tem muita gente já conosco na transmissão, mas eu queria destacar aqui alguns companheiros que chegaram primeiro. O Luizinho, né? Luizinho que parece que é um companheiro dos Correios aí pela foto, Luizinho Souza, e já mandou uma mensagem. Luizinho é lá de... Luizinho é um companheiro aí, parceiro nas lutas dos Correios, lá do Paraná, se eu não me engano, de Maringá. Já foi presidente do sindicato
dos trabalhadores dos Correios no Paraná. Um abraço para ele, faz tempo que eu não vejo ele. Opa, tá aí o Luizinho dizendo, diga não à privatização dos Correios. Pede para ele, Toninho, já pede para ele aí ser membro do, do programa, assinar o jornal, fazer tudo. Beleza. Aí. Tá aí, Luizinho. Fica o chamado para você, né? Torne-se membro aqui do nosso canal, você que é um frequentador assíduo e um lutador aí contra a privatização dos Correios. Esse canal é seu, né? É de todos aqueles que lutam aí pelos direitos dos trabalhadores. Ainda no programa de hoje, o companheiro Edson vai falar aí, vamos voltar a esse tema dos Correios, né? Diante da... Vamos ver se o... Vou pedir para o Edson mais tarde, daqui a pouquinho, fazer um suspense, né? Se os sindicalistas dos Correios estão preparando aí uma ação combativa como os índios, né, de ir para Brasília e levar milhares, veja só, porque os indígenas estão levando 5.000 pessoas para Brasília. Eles não têm sindicato, né, eles não recolhem contribuição aí da maneira que os sindicalistas dos Correios, não tem federação nacional. Vamos ver, vamos deixar para mais tarde o Edson falar desse tema. Bom, saudar aqui também o Robson Hilário, né? Ele e outras pessoas falando que no dia 7 vão estar na rua com a bandeira. O Robson fala que vai estar com a bandeira do PCO e junto de toda a esquerda. O companheiro Lula inocente, Lula presidente. Né? Também o nosso boa noite, o Aisley Clowley. Opa, boa noite, mandando boa noite, camaradas. Agradecer, saudar aqui a presença do Rudy Pride, o Walter Santos, o Fabiano Proletário, Rudy Rigen, sem chance também presente com a gente por aqui. Bom, o Jesus era humano, que já chegando, né, mandando aí uma figurinha simpática, contribuindo aqui. Então, chamando vocês a seguirem o bom exemplo de Jesus, né, e contribuírem conosco, ajudarem a sustentar aqui a Causa Operária TV. Nossa saudação, nosso salve também a companheira Carla Silva, que chegou por aqui mandando a sua canequinha, contribuindo aqui com o nosso programa. Muito obrigado, companheira Carla, né, do outro lado, lá diretamente do Reino Unido, contribuindo aqui com o nosso programa. Um salve para o Bruno Espírito Santo, a Renata Diniz. Bom, e em nome desses aí, para todos que estão conosco nesse começo de transmissão, sempre tem aqui, entra algum inseto, né? Rato, passa pelo esgoto aí. Então tem gente dizendo que nós somos um bando de mortadela. Nós somos mesmo. Um bando de gente que gosta de pão com mortadela, né? Gosta de pão com ovo, né? De toda essa alimentação popular, né? Que o povo brasileiro sabe apreciar, que infelizmente está ficando difícil de comprar, porque não está dando para comprar nem mortadela e até o ovo, né? Na situação que a direita impôs ao país. E, infelizmente, tem aí os bolsominions e os robôs que também estão, daqui a pouco, estão na fila do osso ralado, né? E ficam aí, como é que o pessoal fala? Come mortadela, mas arrota... Nessa altura já estão comendo osso, né? E arrotando carne e defendendo o governo golpista. Bom, bota peru. um salve... exato aí. Boa noite para o Dom Baix e vamos para a nossa pauta. Vamos lá, vocês continuem aí no nosso chat comentando. Bom, vamos tratar aqui, vamos entrar no tema da crise política, que é muito importante, porque a direita foi para uma ofensiva com o Bolsonaro. Né? Nós destacamos aqui nas últimas semanas. É bom lembrar o seguinte, que a direita tradicional, liderada pelo PSDB, né, ela tem maioria, não é só o PSDB, é o MDB, é o PSD, né, são os partidos tradicionais do regime político, setores do DEM. Né, esses setores têm maioria no aparelho burocrático do Estado. Né, eles têm a maioria, por exemplo, no STF, né, conquistaram na última eleição uma maioria das prefeituras, têm a maioria dos governos estaduais, e esses setores foram aí para uma pressão sobre o Bolsonaro. Foram cutucar, né, uma onça, que não é só o Bolsonaro, é todo um setor em torno do Bolsonaro, e foram cutucar com vara curta, com a vara do STF. Mandaram prender o presidente do PTB, mandaram prender ex-deputado ligado ao Bolsonaro, o cantor Sérgio Reis.
Bom, mas isso daí, obviamente, nós vamos tratar no programa de hoje. Isso agora está tendo um retorno, né? Porque o Bolsonaro mostrou que não vai ficar simplesmente sendo acuado, sendo atacado, né? Sem reagir. Bom, então nós vamos começar falando. Isso aqui é um tema importante, né, do nosso programa de hoje. Eu queria começar falando que uma demonstração da fraqueza desse setor que atacou o Bolsonaro é a própria divisão desses setores da direita. Então, um destaque é a divisão do PSDB. O Tasso Gereissati já foi presidente do PSDB, ex-governador e atual senador, desmentiu o governador João Dória de que ele teria desistido de disputar as prévias do PSDB. O PSDB tem prévias marcadas para ver quem seria o candidato presidencial do partido, né? Para acontecer agora, ainda no segundo semestre desse ano, né? Entre os possíveis candidatos, né, inscritos aí para as prévias, estaria o próprio Dória, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-governador do Ceará e senador, membro da CPI, o Tasso Gereissati. Bom, então a declaração do Tasso, né, foi a seguinte: nunca conversei com quem quer que seja, nem tampouco conversei com o governador João Dória, pessoa que respeito sobre essa questão. Portanto, fiquei surpreso com essa declaração. E no dia que eu tiver, disse aí o senador, respondendo à declaração do Dória, que aconteceu no mesmo dia em que o Tasso recebeu o Lula para conversas lá no Ceará, né? Bom, conversa, nós falamos aqui que mostra uma certa confusão política, e que setores da esquerda viram aí chegaram ao ponto de falar como uma possível frente anti-bolsonarista. Bom, o Tasso e o PSDB, obviamente, estão longe, né, de estarem contra o Bolsonaro. É bom lembrar que o PSDB, né, não assinou nenhum dos pedidos, mais de 120 pedidos de impeachment do Bolsonaro, né, que tem gente aqui como o Marcos Dalla aqui no nosso chat, que está chamando por outro nome, Bozo Bosta, é o que ele escreveu aqui, né, merecidamente, né, Bozo Genocida e outras coisas mais. Bom, pois bem, mas o dado é interessante para destacar a divisão interna, né, da ala mais vinculada aí aos setores mais poderosos da direita golpista, né, mas que não conseguem chegar a um acordo, não conseguem sequer levantar um nome, porque não tem apoio popular, né, não tem força para fazer frente. O Bolsonaro, nós vamos falar daqui a pouco, ele está propondo aí mobilizar os militares, as PMs, em todo um setor das igrejas, e esses caras mobilizam quem? Mobilizam ninguém. Né? Mobiliza aí o Jornal Estado de São Paulo, a Rede Globo, né? Mas na hora de mobilizar, de mostrar força e apoio, eles não têm, né, o apoio social, né, mesmo que de um setor degenerado, decomposto, que o Bolsonaro tem, né, o que é inequívoco. Então, é por isso que a gente fala que eles cutucaram onça com vara curta. Né? Eles cutucaram o Bolsonaro com STF, mas o Bolsonaro parece que não está muito disposto a arregar, né, para o PSDB. Nós vamos voltar daqui a pouquinho a falar disso daí. Bom, mas a gente falou do Tasso, né? Tem até uma imagem que acho que a produção já colocou, do Tasso com um dos seus afilhados, né? O Tasso, que foi governador do Ceará, e ele lançou aí na carreira política aí das suas crias, justamente o ex também governador do Ceará, Ciro Gomes. Bom, e o Ciro Gomes voltou, que está tentando também disputar a vaga aí de candidato da terceira via, sem apoio dessas máquinas, grandes máquinas da direita. Ele voltou a atacar Lula, Haddad e o PT. Quem vai comentar esse tema com vocês é o companheiro Edson. Vai lá. O Ciro Gomes, né, mostrando aí que a função dele, como a gente vem falando aqui no canal Causa Operária,
de que a função do Ciro Gomes é marcar o Lula, né? Inclusive o Rui fez uma boa analogia, né? Se você fosse escalar o Ciro Gomes num time de futebol, seria para ser aquele zagueiro que fica marcando o Lula para ele não fazer gol, né? E mostrando aí que a posição e a função do abutre Ciro Gomes é marcar o Lula, ele ontem já saiu novamente em redes sociais aí, atacando o Lula e de complemento aí atacando o Haddad, né? Segundo ele escreveu nas redes sociais o seguinte, porque o Haddad já está também em campanha para o governo do Estado, e participando, como o Lula está no Ceará também fazendo, Ceará, Nordeste, fazendo campanha da candidatura, o Haddad também está fazendo a campanha para o governo do Estado, ele atacou o Haddad, escreveu o seguinte, aos puxa-sacos eu entendo, só não respeito. Tudo que o Haddad tem na vida política deve ao Lula. Já eu, a ele não devo nada, por isso não sou livre para criticá-lo. Haddad não, tem que ser seu bajulador eterno, sempre da turma que diz amém. Querendo dizer aí que o Haddad está fazendo campanha defendendo o Lula e que ele não defende o Lula e que o Lula, obviamente, está junto com o Haddad aí, está se aliando aí, tudo quanto é político corrupto no Brasil. Se ele se aliasse também ao Ciro Gomes, seria um político corrupto, né? Porque o Ciro Gomes, ele se coloca como não sendo corrupto, né? Sendo que ele esteve aí em quase todos os governos, né? Teve no governo do FHC, teve no governo do próprio Lula, né? Como secretário e tudo mais. E agora, uma das questões que ele também levanta nas redes sociais, né? Tentando se defender do fato de que, na verdade, ele teria apoiado o Bolsonaro, porque na eleição de 2018 ele teria viajado no segundo turno e não apoiado o Haddad. Segundo ele, seria melhor que o Bolsonaro. Mas como que seria melhor que o Bolsonaro se ele foi para Paris, no meio da eleição, e nem sequer defendeu uma posição aí para que o povo votasse contra o Bolsonaro, ou seja, estava apoiando o Bolsonaro, né? E ele mesmo disse que a missão dele, nas redes sociais, ele levanta a questão de que a missão dele é combater o bolsonarismo e o lulopetismo. E, na verdade, como a gente viu nas eleições de 2018, na verdade é combater o lulopetismo. Então, o Ciro Gomes está aí novamente, ativo, isso aconteceu no dia de ontem nas redes sociais, atacando o Lula, fazendo o papel que foi colocado para ele de impedir que o Lula seja presidente do país, retirar os votos do Lula aí pela esquerda, né? Não sei se tem alguém ainda que acredita nessa balela. Lembrar também aqui, né, Toninho? É sempre bom lembrar aqui que ele aparenta, ele chega e fala assim, o Lula e o Haddad não têm projetos, estão só preocupados com poder. Lembrar aqui que o Ciro Gomes e o partido dele, o PDT, né? Você falou aqui do Tarcísio Gereissati, que é representante da Coca-Cola no Brasil. Ciro Gomes e o partido dele orientaram aí a privatização da água no Brasil para favorecer a Coca-Cola, né? E nós que somos também trabalhadores dos Correios, nós vimos aí que teve vários deputados do PDT que votaram no Congresso Nacional pela privatização dos Correios. E eu não vi nenhuma retaliação a quem votou aí pela privatização dos Correios. Ele se apresenta aí como sendo defensor das empresas públicas, do patrimônio nacional, mas não vi o partido dele repreender ninguém, né? Teve até a Tabata Amaral, que foi uma das xodós que ele levantou aí para ser candidata, ser deputada federal. A Tabata Amaral deu entrevista falando que não, tudo bem que vai privatizar o Correio, mas o bom é que os trabalhadores do Correio vão ter 1 ano e meio de estabilidade. Também não vi ninguém falando do PDT, nem o Ciro Gomes criticando ninguém aí do PDT. Foram vários deputados que votaram
pela privatização do Correio, mostrando aí que o papel dele é o que ele falou. Na verdade, é combater o lulopetismo, ou seja, combater que a esquerda, o PT, o Lula, venha a ganhar as eleições aí em 2022. Ok. Seguindo na nossa pauta e emendando aí com os comentários do companheiro Edson, falando aí agora de um posicionamento do próprio Lula. O Lula concedeu entrevista aí à rádio Jovem Pan, entrevista que ainda não foi ao ar. A entrevista foi concedida justamente quando o Lula estava lá em visita no Ceará na segunda-feira, né? E anunciou aí que vai ao ar, parece que no próximo sábado. Bom, mas o destaque da entrevista, vazado aí para a imprensa no dia de hoje, foi justamente o fato de que o Lula procurou na entrevista, ao criticar aí o governo, né, destacar a responsabilidade da imprensa direitista, né? Então, o Lula disse o seguinte, que o Bolsonaro foi uma criatura feita pela imprensa brasileira, né? Bom, o Lula aqui está se referindo, obviamente, à imprensa golpista, ao grande monopólio da imprensa capitalista, e ele explicitou bem isso quando ele disse o seguinte, que a Rede Globo e a revista Veja produziram Bolsonaro, pariram, palavras do Lula, pariram o Moro, e Moro é um dos responsáveis por parir Bolsonaro, né? A colocação do Lula está correta, né, no sentido de que muita gente agora que pressiona, inclusive, Bolsonaro, faz alguma oposição ao Bolsonaro, tentando colocar aí algum controle sobre o Bolsonaro, são, na realidade, os pais do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele é cria de vários pais, e um dos pais mais importantes, né, além do PSDB, da direita, é justamente do judiciário golpista, o mesmo judiciário que ataca o Bolsonaro agora e procura impor uma pressão sobre o governo, foi o judiciário que garantiu a eleição do Bolsonaro, né? E o outro, digamos assim, outro sustentáculo, outro pai ou mãe do Bolsonaro, como vocês queiram, foi justamente aí a imprensa golpista, né, que fez campanha pesada contra o PT, né? O Lula, no recente lançamento aí do memorial, por ocasião, destacando aí o fato de que ele foi inocentado por hora, né, em todos os processos sobre dos quais ele foi réu, destacou aí a quantidade de horas que o Jornal Nacional, né, falou mal do Lula, a quantidade de capas, né, da revista Veja, de que ele foi alvo, e, obviamente, que toda essa operação, né, foi o resultado, né, foi a fraude da eleição em favor do Bolsonaro, né, a retirada de Lula das eleições, a prisão do Lula por 580 dias. Então, está certo o Lula quando fala que o partido da imprensa golpista, né, junto com toda a direita, né, está aí entre os responsáveis por terem parido, né, o Bolsonaro, né, e o caminho, obviamente, precisa mobilizar e a gente precisa lutar pelo fim desse monopólio, né? Esse monopólio que é uma das coisas mais bestiais contra o povo brasileiro, né? Tudo que é contra o povo, a imprensa defende, né? Está aí a imprensa fazendo campanha a favor da privatização dos Correios, a privatização de tudo, fazendo campanha, na realidade, a favor da reforma administrativa que quer acabar com os serviços públicos, né? Na realidade, eles são aí, não só eles pariram Bolsonaro, como eles apoiam nos aspectos fundamentais toda a política reacionária do Bolsonaro contra o povo brasileiro. Bom, mostrando aí a cumplicidade, evidenciando aí a cumplicidade da direita do Congresso Nacional, onde essa direita que finge fazer oposição ao Bolsonaro tem uma presença significativa, em alguns casos até majoritária, né? A Comissão de Constituição e Justiça, e vou até atualizar a notícia para o Edson comentar, né? Agora, acabou de sair agora, nesse instante aqui, que o próprio plenário do Congresso Nacional aprovou,
por 55 votos a 10, né? Agora há pouco, há um pouco mais de 20 minutos, a indicação do Augusto Aras para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República, o homem do Bolsonaro. Bom, depois aí de várias semanas de muito discurso contra o Bolsonaro, está mostrando aí que não vai ter enfrentamento com o Bolsonaro nenhum pelo Congresso, né, o Edson? Justamente, aqueles iludidos, né, que acreditam que o Congresso Nacional, o Centrão, a direita, que eles apelidaram de científica democrática, o pessoal que participa da CPI do Covid-19, eles simplesmente mostraram aí que eles estão afinadíssimos com a política do que o Bolsonaro defende e com a própria permanência do Bolsonaro à frente aí do governo golpista, né, Toninho? O Augusto Aras, que o Bolsonaro, na verdade, impôs, né? Augusto Aras, ele está sendo reconduzido ao cargo aí ao cargo de procurador, né, da República. Ele está sendo conduzido aí por mais 2 anos com a chancela de todos esses, quase todos, né? Você disse aí que foi 55 a 10, foram 10 apenas que votaram contra, que a gente sabe também, né, Toninho? A gente que já frequentou aí nos bastidores aí do Congresso Nacional, a gente sabe que muita gente aí, quando sabe que vai ser aprovado, ele só vota para parecer que votou contra. Mas o que demonstra aí é a total concordância do Senado Federal, né, o Senado golpista aí, com a política do Bolsonaro e com a permanência do Bolsonaro até 2022, que significa que também que a CPI que é feita no Senado Federal é só uma palhaçada, até porque o Augusto Aras foi sabatinado aí por 4 horas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? E foram perguntados justamente o que está se falando agora na CPI. Foi perguntado para ele o que ele achava dessa política do Bolsonaro de defender a cloroquina, o que ele achava do Bolsonaro de ter ficar atacando o STF, o que ele achava do Bolsonaro de ser um presidente alocado que fica aí ameaçando as instituições da República Brasileira. E o Augusto Aras colocou a mão no fogo aí pelo Bolsonaro, dizendo que isso é só bravata, que isso daí não é real, que o Bolsonaro é um democrata também, que o Bolsonaro também é um científico. E os senadores que ficam fazendo aquela encenação lá na CPI do Covid, concordaram com o Augusto Aras e aprovaram ele. Agora você está dando a notícia aí que todo o Senado, o plenário do Senado, reconduziu aí o Augusto Aras por mais 2 anos, ou seja, um homem do Bolsonaro, né, como procurador-geral aí da República. Ou seja, o Bolsonaro está mais do que protegido, não só pelo procurador que ele conseguiu reconduzir, mas por todo esse Congresso golpista, desde a Câmara dos Deputados até o Senado Federal, que mostra que a esquerda é muito ingênua, né, de acreditar que vai ter alguma coisa contra o Bolsonaro na CPI, que vai ter alguma movimentação da direita e do centrão, né, o centrão que é a direita também, né, em relação a qualquer medida contra Bolsonaro. É mais uma prova de que o Bolsonaro está controlando todo mundo. É isso. Corretíssima aí a colocação do companheiro Edson e uma demonstração de força do Bolsonaro, né? A gente viu aí nas últimas semanas, inclusive, são seguidas as demonstrações de força do governo Bolsonaro, né? E o fato de que o governo está procurando contra-atacar. Isso, ao contrário de toda a ilusão
que foi sendo criado aí, que todo esse circo da CPI, né, ia dar aí num processo de impeachment do presidente, né? É bem significativo porque a comissão, como destacou o companheiro Edson, da CPI, a CPI é o extrato do Senado, é um pedacinho do Senado. E essa ampla maioria, esmagadora maioria, 55-10, né, a favor da indicação do Aras, que é um homem-chave, né, para segurar os processos contra o Bolsonaro, né, mostra aí que do Senado não vai vir absolutamente nada. Né? O Senado, o Congresso Nacional aí estão totalmente reféns, né, diante da ofensiva do próprio governo Bolsonaro. Bom, não vamos falar justamente desse tema agora, porque a direita, né, anunciou aí a própria... Hoje um editorial, me chamou a atenção aí um editorial do Estadão, destacou o tema, né? O Estadão, que é um dos jornais mais conservadores do país, né? De que Bolsonaro estaria preparando um golpe, efetivamente um golpe, no dia 7 de setembro, né? Com a mobilização de setores dos órgãos de repressão, né? Principalmente das polícias militares. Né? Os dados já indicam aí, a própria reportagem do Estadão e de outros jornais, que pelo menos em 6 estados, né, a PM está impulsionando, os PMs estão impulsionando atos pelo 7 de setembro. Né? Ontem o Dória anunciou o afastamento de um chefe do comando de policiamento do interior, né? Mas hoje aí já mostraram, inclusive, imagens do Dória, as boas aí, com sorrisos aí com esse comandante supostamente afastado. E é bom que se diga, né? O Dória, que fez toda a encenação, a Polícia Militar de São Paulo cedeu a Avenida Paulista para os bolsonaristas fazerem um ato. Né? Então, se houve alguma insubordinação por parte da PM, o Bolsonaro está ganhando, está mostrando que ele tem mais força, né, na PM de São Paulo do que o governador João Dória. Né? Bom, está muito claro, está muito evidente essa situação, e o desespero na imprensa capitalista mostra isso. Né? Um setor da direita está até assustado com o reforçamento aí. O Bolsonaro claramente está ganhando a queda de braços. Né? A direita tentou espantar o Bolsonaro fazendo né? Mas o Bolsonaro, né, amparado aí por setores reais das Forças Armadas, né, não só não se mostrou assustado, como ameaçou e continua ameaçando de colocar aí os seus cachorros loucos, né, fascistas, nas ruas, e é o que a imprensa capitalista anuncia, de que setores da PM, obviamente com os militares não se pronunciando diretamente, mas acompanhando sem, obviamente, fazer nenhuma pressão no sentido oposto. Eu vi ontem uma declaração do vice-presidente Mourão, e ele dizia o seguinte, que o que o Bolsonaro está fazendo é luta política, disse ele. Quer dizer, que o Bolsonaro resolveu enfrentar a pressão da direita tradicional, né? E defender aí o seu mandato, os seus próprios interesses. Quer dizer, o Bolsonaro não vai ficar assistindo aí a máfia bolsonarista não vai ficar assistindo a máfia, né, do PSDB, a máfia tucana, a máfia do MDB e outros setores atropelarem o governo, né, para tentar impor um candidato menos popular e tão fascista, né, tão reacionário ou mais que o Bolsonaro. Né? Porque no programa eles concordam, como destacou aí o companheiro Edson, né? Eles votaram juntos aí na privatização da água, eles votaram juntos na reforma da Previdência, eles votaram juntos, né, na reforma trabalhista, nas privatizações, né? Não tem diferença nenhuma. PSDB, PSL, bolsonaristas, científicos, todos unidos e de mãos dadas contra os trabalhadores. Então, a ilusão de muitos setores da esquerda, né, de que esse setor aí, né, ia se posicionar para derrubar o Bolsonaro, mostrou-se não mais do que uma ilusão. Né? E
o chamado aí dos bolsonaristas, né, que mantém aí o chamado para o dia 7. Né? Há muitas denúncias de mobilização aí junto aos setores mais reacionários das igrejas que apoiam o Bolsonaro, né, dos militares, com ameaça de comparecimento armado aos atos, né, mostrando aí, porque o problema na hora H é o seguinte, tem que ter força para enfrentar a direita. Né, e não vai ser com discurso no Congresso, e não vai ser com despacho de ministro, simplesmente. O próprio Bolsonaro contra-atacou, né, propondo aí o impeachment do Alexandre de Moraes, né, porque se é para reagir, então tomou a iniciativa, só que o Bolsonaro tem aí um apoio de setores decompostos, reacionários, dos militares e de gente armada, né? Então, obviamente, está mostrando aí mais força e decisão política, enquanto essa direita da Frente Ampla é covarde, é paga-pau, é capacho, né? E se tudo continuar desse jeito, aí o que nós vamos ver é que quem está se municiando para ser o candidato apoiado pelo imperialismo, para enfrentar a esquerda e derrotar a esquerda, nas condições atuais, né, é o próprio Bolsonaro. Né, porque essa direita, comandada pelo PSDB, por Dória, né, só teria vez na situação política se a esquerda ceder o terreno, der a vez. Né, porque não tem apoio popular, né, e não é uma alternativa capaz de derrotar o Bolsonaro e a própria esquerda com algum apoio popular. Né? Para isso, seria necessário ter o acordo do próprio Bolsonaro, que está mostrando, na situação, que não tá, parece que não está muito disposto a chegar aí a esse acordo. Bom, aí um aspecto fundamental é esse. Justamente, só quem tem poder para enfrentar essa situação é a esquerda, é a classe trabalhadora, que tem o seu exército. E é um exército muito grande, muito poderoso, muito forte, que tem organizações importantes, né, que tem partidos importantes, né, criados aí na luta num processo de luta política no interior do movimento dos trabalhadores, na situação política em geral, né, que tem a maior central de trabalhadores da América Latina, uma das maiores do mundo, que é a CUT. Bom, mas tem gente querendo refrear essa mobilização. Nós vimos a sabotagem aí dos atos do dia 18 e uma declaração hoje de uma personalidade, digamos assim, da esquerda burguesa, né? Uma das maiores figuras, até bem pouco tempo, do PSOL, filiado ao PSOL, e que agora está no PSB, chamou a esquerda a arregar diretamente. E o arregão tem nome, quem vai contar para vocês? Quem propôs aí o arrego geral, correr do pau, né? Não sair às ruas no dia 7 de setembro, quem vai contar essa história é o companheiro Edson. Com você. Né? Terça-feira, 24 de agosto, em entrevista na UOL, né? O deputado federal Marcelo Freixo, que hoje é do PSB, mas foi do PSOL por muito tempo, aí era considerado pelo pessoal do PSOL aí como grande líder da luta popular no Rio de Janeiro, ele simplesmente deu aí a orientação para que a esquerda deixe o 7 de setembro para os bolsonaristas. Já que eles vão com a polícia, já que eles vão colocar a direita, os fascistas, vão deixar esse 7 de setembro para os bolsonaristas e depois a gente vê o que faz. É a política do arregão, como você disse, né? Não vamos lutar nas ruas. Vamos esperar aí que as instituições que estão se mostrando aí totalmente bolsonaristas nos defenda do ataque fascista da polícia, dos bolsonaristas que querem invadir a rua aí para colocar uma situação de terror no Brasil contra a esquerda, né? Essa é a orientação do Marcelo Freixo. E, segundo ele, isso não é recuo. Segundo ele, é uma maturidade, né? Ele fala assim na entrevista, não é uma atitude de recuo, mas de maturidade. Deixe o 7 para quem quer ir com arma, promover violência e falar de ódio. Pode bater panela, fazer outras coisas. O país não precisa de mais violência.
polícia envolvida em conflitos políticos não é bom em nenhum lugar do mundo. Ou seja, vamos entregar logo para os fascistas o controle aí do Brasil, o controle do... Vamos entregar o país logo para o Bolsonaro e vamos ficar esperando aí a sorte, né, Tony? Que só pode ser o Congresso, a Procuradoria-Geral, todas as instituições já estão sendo controladas pelo bolsonarismo e as ruas também. Vamos entregar também as ruas para a direita, segundo o Marcelo Freixo. Obviamente que não se pode, em nenhum momento, aceitar essa posição do Marcelo Freixo. Temos que combater isso de forma veemente, né? E, ao contrário do que ele está falando, nós temos que expulsar aí os fascistas e os bolsonaristas da rua, porque a rua é do povo e a luta tem que ser justamente na rua, né, Tony? É isso aí. Eu destaco, então, que, para completar a notícia do Edson, que a direção executiva do PCO se reuniu hoje e amanhã vai publicar uma nota pública, né, uma nota oficial, fazendo um chamado aí a realizar imediatamente reunião aí das organizações nacionais e passar a convocação dos mobilizações de 7 de setembro. É preciso enterrar, né, essa política covarde de gente como o Freixo, né, que o pessoal no chat aqui está chamando de Marcelo Frouxo, né, merecidamente, e a situação foi resumida pela companheira Angelina, né, que disse que o Freixo está usando aí da coragem de ser covarde, né? Tá certíssimo, Angelina. É a política do PSOL de correr, né? Porque se fosse eleição, Marcelo Freixo não ia propor correr, né? Porque se fosse para disputar o cargo, eles iriam falar: não, temos que ir todo mundo e votar no dia 7 de setembro, não deixemos de votar por causa disso. Mas como é mobilização do povo, né? É para lutar contra o Bolsonaro, não, aí deixa para o ano que vem, né? Mobilização para eles é só no dia de ir lá dar o voto nos candidatos do PSOL, agora do PSB, né, desses setores direitistas, né, que querem simplesmente tirar proveito do desgaste do Bolsonaro, mas efetivamente não querem desgastar o Bolsonaro. Agradecer aqui o superchat do Desta Vez Eu Consigo. Eu queria aproveitar, então, e destacar o seguinte: justamente o caminho é a mobilização de verdade, né? Então, é preciso. Próximo final de semana, vamos estar nos bairros, né? Vamos estar fazendo aí os mutirões, realizando as atividades de convocação. Nós vamos realizar também, a partir de amanhã, nós vamos divulgar e vamos realizar plenárias do Bloco Vermelho, né? É preciso. Esses elementos aí, na realidade, esses covardes nunca convocaram nada, né? Nunca foram favoráveis, eles eram favoráveis à política do fique em casa. E agora eles estão arrumando um pretexto para correr, né? Para propor que a esquerda, que foi às ruas, que mobilizou, que levou centenas de milhares de pessoas às ruas, né? Então, nada de aceitar essa política, né? Vamos convocar os atos, né? Vamos discutir, é preciso uma reunião, por exemplo, em São Paulo, tem que discutir aí o local do ato, né? Ter uma mobilização efetiva, nós vamos fazer na Praça da Sé, vamos fazer no Vale do Anhangabaú, mas não vamos entregar a rua, né? Não vamos ficar no negócio... Também colocar nas mãos, eu vi aí a discussão, esperar a decisão do Ministério Público. Olha só, em São Paulo. A PM cedeu a Paulista para o Dória, ou o Dória cedeu para o Bolsonaro, e tem gente que foi tentar um diálogo com o Dória para ver se ele não revertia. Setores da esquerda defenderam um diálogo com o Dória, né? O Bolsodória, como se o Dória fosse rever a posição da PM. A covardia desses setores aí está mais do que provada, né? Eles não estão dispostos a enfrentar o Bolsonaro em nada, pelo contrário. O motivo que eles querem ceder para o Bolsonaro é para derrotar a esquerda, para tirar a esquerda da rua, né? Essa política do Freixo, do Dória, de todos os setores da direita, é assim: deixa o espaço para o Bolsonaro, que é melhor o Bolsonaro ocupar do que a esquerda, né? Do que o PCO, do que o PT, a CUT, os comitês de luta, né? Até mesmo os militantes do PCdoB, do PSOL, né? Eles preferem ver as ruas pintadas de verde e amarelo pelo Bolsonaro do que ver a esquerda se mobilizando. Nós, ao contrário disso, né, queremos chamar aí
né, os companheiros de toda a esquerda, do movimento Fora Bolsonaro, reunião, né, tem que ter uma reunião das organizações responsáveis pelo movimento para deliberar aí a convocação, local dos atos em todas as capitais, e dia 7 de setembro vamos às ruas. Não vamos arregar, né, não vamos adotar uma política de frouxo, de seja lá quem for, né, que não quer a mobilização dos trabalhadores. Bom, vamos avançar na nossa pauta, porque o tempo é... Eu vou passar para o Edson aí para ele rapidamente dar os dados aí da pandemia, que é um dos motivos pelos quais a esquerda não pode sair da rua. Vai lá. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde soltou hoje novamente, todos os dias eles soltam, né? Os números aí do Covid, ao contrário do que muita gente pensa que o Covid já foi embora, até porque está todo mundo na rua, está tudo liberado, etc. Sumiu os governadores científicos, aqueles que tinham preocupação com a pandemia. Ao contrário disso, os números são alarmantes. Nas últimas 24 horas morreram 894 mil pessoas, né? Foram contaminadas 30.872 pessoas, contabilizando aí, já morreram 575 mil, passamos do 575.742 pessoas, né? São 20 milhões 614.866 pessoas que foram contaminadas pelo Covid. A média móvel aí dos últimos 7 dias é de 735 mortos pelo Covid e de 28.383 contaminados, né? E São Paulo, obviamente, continua aí liderando. O Dória, o científico, tal, continua aí liderando a tabela do estado que mais teve mortes e mais contaminados, Toninho. Ok. Eu vou dar um pulinho na pauta aqui. Atenção aí, produção. Nós vamos direto aqui para o Afeganistão e depois para o Haiti, tá certo? 2 países aí muito alvos de um intenso ataque do imperialismo. Bom, do Afeganistão, que a gente falou bastante nesse dia, a importância, segue a crise. Nós vamos mostrar um vídeo aqui, um trecho da análise política feita hoje pelo companheiro Rui, em transmissão simultânea com 247. Só antes, né, eu queria destacar aqui 2 aspectos importantes. Bom, o anúncio aí por parte do governo norte-americano de que está acelerando a retirada das tropas de Cabul. O prazo dado pelo Talibã, supostamente aí num acordo com os Estados Unidos sobre essa questão, é até dia 31 agora, de agosto. Então, só para você ter uma ideia, no final de semana, o Biden fez um discurso de que em 36 horas tinha retirado aí 11 mil pessoas, né, do Afeganistão. Hoje eu ouvi aí que em 24 horas eles tinham retirado mais de 22 mil pessoas. E quando a gente fala, é só para chamar a atenção, só soldados norte-americanos tinha 45 mil homens ainda no Afeganistão, né? Porque muita gente vê lá a fila no aeroporto e o pessoal não se dá conta que tem aí um punhado de afegães. Ontem eu vi o pessoal chegando no aeroporto dos Estados Unidos e sendo entrevistado. Era, por exemplo, engenheiros que serviam as tropas norte-americanas no Afeganistão. Será que esse pessoal vai ser bem quisto, né, pelo povo afegão? Ou será que eles estão fugindo porque eles estão tremendo de medo pelos que eles fizeram? Eles colaboraram com os invasores. Imagina, por exemplo, na França, que foi ocupada pelo nazismo, o pessoal que colaborou com Hitler. Será que eles eram amados pelos franceses? Né? Se os Estados Unidos invadiam o Brasil e a gente vê aí uma horda de canalhas bolsonaristas e outros direitistas que colaborem com os Estados Unidos, o povo brasileiro vai tratar bem esse pessoal, né? Vai ter amor aí, falar, não, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Ajudar os Estados Unidos a destruir o país, estuprar as mulheres, né? Levar aí a uma devastação. Bom, então, obviamente, tem muita gente querendo sair, mas principalmente quem está
fugindo aí são, em primeiro lugar, os soldados norte-americanos. Teve a reunião do G7, né, está acontecendo, e mesmo assim o Biden disse que havia uma pressão para tentar, dos outros países, para negociar, mas o Biden, que está sofrendo uma pressão interna dos norte-americanos, né, disse que vai manter o calendário. Bom, mas um dado importante destacado hoje pelo companheiro Rui, né, foi justamente o fato do enfraquecimento do imperialismo diante da crise, né? Então, nós vamos mostrar aí um trechinho, né? Só quem quiser assistir, quem não assistiu, a análise na íntegra está aqui nos arquivos do nosso canal e você pode assistir depois. Mas nós vamos mostrar um trechinho, o companheiro Rui, em conversa aí no programa apresentado pelo companheiro da TV 247, o Atush, né? Comentando aí o enfraquecimento geral do imperialismo diante da derrota no Afeganistão. Pode soltar, produção. De setembro, né? Por que eles estão rosnando tanto? Porque eu acho que eles não podem demonstrar fraqueza também. O Jean Marcelo te pergunta assim, Rui, por que a esquerda se pauta tanto pela grande mídia? Não falam nada sobre socialismo. No caso do Afeganistão, se manifesta mais uma vez a submissão da esquerda. Foi uma clara derrota do Império. Na sua opinião, por que a esquerda, na verdade, não se informa melhor, inclusive na imprensa do próprio Ocidente, que está expondo esse declínio, né? Eu acho que há vários problemas aí, né? Primeiro, existe um setor que vai pela opinião pública média da burguesia e da classe média bem pensante brasileira. Eles querem se adaptar a essa opinião que eles consideram que é a opinião boa, respeitável e tal. Segundo, eu acho que muita gente não lê os jornais internacionais, né? Eu costumava brincar que é o seguinte, na internet todo mundo sabe inglês, né? No Facebook todo mundo sabe inglês. Mas não é assim, né? Acompanhar a imprensa internacional é uma tarefa muito trabalhosa, né? Você precisa saber onde buscar e tal. É uma confusão e não é também uma linguagem muito acessível, se a gente for pensar bem desses jornais. Bom, e terceiro, existe a própria concepção ideológica de cada um, eles se perdem, né? Você precisa ter parâmetros muito claros para poder analisar os acontecimentos. Não dá para você chegar de repente e começar a analisar as coisas. Você tem que saber como é que foi no Afeganistão, tem que ter uma tese, tem que ter uma concepção sobre o declínio, né, do poderio do imperialismo de um ponto de vista geral, né, que é um declínio que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, até dependendo de como a gente for ver, vem desde a Primeira Guerra Mundial. Mas depois da Segunda teve uma série de revoluções coloniais, né, o exército francês se mostrou inoperante em vários lugares, na Argélia, no Vietnã, né? Essas derrotas abalaram muito o imperialismo francês, o imperialismo britânico evitou, né, um enfrentamento na Índia com o movimento que crescia, se retirou antes, fez um acordo. Quer dizer, depois a maior parte dos países coloniais da África foram largando mão, e os Estados Unidos sofreu aquela derrota que foi uma surpresa para todo mundo em 1975 no Vietnã. Aquilo mostrou assim que o imperialismo não estava em condições, né? O Mao Tse-tung até tinha uma frase interessante, que não é certa, mas que revela um pouco da realidade, né? Ele falou, o imperialismo é um tigre de papel. Não é verdade, mas é verdade no sentido de que o imperialismo está muito fraco, né? Ele não é aquele tigre. Ok, voltou para a gente aqui, foi um trechinho, mas um destaque aí, eu só complementaria aí, o companheiro Rui destacou aí que a derrota no Afeganistão, assim como aconteceu com a derrota no Vietnã, né, abre aí um período de muita crise no interior do imperialismo, de enfraquecimento do imperialismo. Eu vou passar para o Edson fazer um último comentário aqui sobre a situação internacional, que é a crise, a devastação, a situação no Haiti, porque a gente vê a imprensa internacional dando muito destaque aí em atacar o Afeganistão, em atacar o Talibã, mas um fato, um sofrimento muito grande de um povo aqui na América Latina, um país também dominado por um governo
Estados Unidos, né, é o Haiti, né, onde 10 dias após o último terremoto, aí, milhares de mortos, uma situação de sofrimento, e o governo capacho dos Estados Unidos e o próprio Estados Unidos não tem medida nenhuma, né, de socorro aí à população. Com você, Edson. A situação do Toninho, a situação do Haiti é dramática, né? 10 dias após o terremoto aí de 7,2 graus na escala Richter, que abalou aí o Haiti, né? Ela já provocou aí a morte de 2.207 pessoas, tem 12 mil feridos, né? São 300 desaparecidos, 52 mil casas foram destruídas completamente, 77 mil casas estão com danos, né? Que são graves, né? E você tem uma situação aí que junta a isso, toda essa questão do próprio terremoto, a questão da tragédia, a própria situação política e econômica do país, né? Onde o presidente foi assassinado, a situação é de calamidade pública do ponto de vista econômico para o povo. Desde 2010, quando teve o último terremoto, não se reconstruiu o Haiti, né? Naquele momento que foi muito mais grave do que agora, foram mais de 200 mil pessoas que morreram, né? E você não vê nenhuma preocupação aí do imperialismo em ajudar, né? Cadê aquele senso de preocupação humanitária que o imperialismo tem no Afeganistão, no Oriente Médio, onde tem petróleo? No Haiti não tem nada disso. Quem está ajudando lá, inclusive, é a Venezuela, o Panamá, Cuba vai mandar médicos agora para lá. Então mostra mais uma vez aí a demagogia da política humanitária do imperialismo, né? Um país aí devastado completamente pelo terremoto e pela própria situação econômica e política. Ok. Bom, muita gente aí não deu tempo, o programa, nosso tempo está se acabando. O Edson hoje não falou aí da situação dos Correios, mas amanhã eu já destaco para vocês que amanhã é dia de análise sindical. Então, amanhã vai ter, com certeza, aí os comentários do Edson sobre a situação aí da mobilização, fracasso da primeira mobilização no dia 18, a sabotagem dos dirigentes sindicais e também das perspectivas, né? Como enfrentar a situação para impedir a política de derrota das direções sindicais. Amanhã, 19 horas, esses e outros temas aqui no programa Análise Sindical. Nós vamos terminar o nosso programa e, como a gente vem fazendo nos últimos dias, vamos destacar aqui o colunista do dia, né? E o colunista do dia hoje, a gente introduz aí com uma charge, né? Do companheiro J. Camelo, né? Que destacou aí os ataques feitos aí por setores da esquerda pequeno-burguesa, o PCO, né? Os pronunciamentos histéricos, né, de setores da esquerda pequeno-burguesa, calem o PCO, né, a esquerda que está no colo da direita, como aparece aí na charge. Essa charge aí que tem uma audiência enorme, muito, talvez a mais comentada da semana, e que está rendendo, inclusive, ataques aí nervosos, histéricos, contra o companheiro J. Camelo, que retratou bem a situação. Mas a gente encerra o programa com a coluna do companheiro Rafael Dantas, né, que teve justamente como tema PCO, o partido irrelevante mais importante do mundo. Para vocês aí, o meu abraço do Edson aí, e também da nossa equipe de produção aí, sobre o comando do companheiro Gabriel. Boa noite, tá certo? A gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Fique aí com a coluna do Rafael e até amanhã. Forte abraço a todos. Olá. Vou falar hoje sobre o partido irrelevante mais importante do mundo, o PCO. A expressão o partido pouco relevante é do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que alguns dias atrás fez esse comentário infeliz no Twitter,
dizendo que o nosso partido procura aparecer através de posições bizarras, e teríamos conseguido o feito de defender o voto impresso, ignorar a prisão do Paulo Galo e denunciar a prisão do Roberto Jefferson. Foi antes de sairmos em defesa da vitória do Talibã e de todo o povo afegão contra o imperialismo norte-americano. Não sei se ele vai comentar essa posição irrelevante do nosso partido, mas não precisamos do aplauso, nem do comentário, nem de nada do presidente do PSOL. A irrelevância do PCO está estampada em toda a imprensa burguesa e numa série de comentários de pequenas, médias e grandes figuras da direita e da esquerda por todas as redes sociais, por todos os meios em que se discute política. Por quê? Porque nosso partido guarda, na realidade, um segredo de polichinelo da situação política nacional. Por que o PCO está sendo atacado? Como eu disse anteriormente aqui numa coluna na Causa Operária TV e expliquei no diário Causa Operária na semana passada. Nosso partido está sendo atacado porque o PCO melou a jogada da direita da tentativa de sequestrar as manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro e, dessa maneira, matar dois coelhos com uma cajadada só. Acabar com as manifestações populares de esquerda vermelhas nas ruas, que, inevitavelmente, evoluindo à esquerda, se transformam não só num protesto pelo Fora Bolsonaro, num protesto simbólico ou expressivo, mas numa luta decidida e que vai resolver a parada no terreno que corresponde, as ruas. Esse problema também leva ao fortalecimento da candidatura presidencial de Lula, apoiada por nosso partido, e não estamos sozinhos nessa, pela maioria dos manifestantes que saíram às ruas nos últimos 3 meses. A outra tacada que a burguesia esperava conseguir ao infiltrar essas manifestações seria justamente abrir o caminho para a terceira via, combater diretamente a candidatura do ex-presidente Lula sem ter que disparar abertamente contra ela, coisa que está cada vez mais difícil de fazer. Nosso partido melou o esquema porque no dia 3 de julho, em São Paulo, o PSDB deu as caras na manifestação da Avenida Paulista, e poderíamos dizer que com isso deu a cara à tapa e levou os tapas. Acabou sendo expulso da manifestação num episódio que ganhou as páginas de todos os jornais, que ficou sendo martelado pela imprensa capitalista como uma derrota da tentativa da direita, bem vista por setores da esquerda, nas manifestações do Fora Bolsonaro. Lamentaram o episódio tanto colunistas e articulistas de direita, quanto figuras ligadas ao PCdoB, ao PDT e outras forças políticas, como o próprio Juliano Medeiros, que disse que todo mundo era bem-vindo nos atos pelo Fora Bolsonaro. Todo mundo, inclusive a direita, o PSDB e os demais partidos que foram trazidos pelos braços ali do PCdoB e do próprio PDT. Juliano Medeiros, que nos acusa de ser um partido irrelevante, se sentiu aí então prejudicado no seu interesse comum com os setores da campanha do Fora Bolsonaro, que, estando à esquerda, deixavam a porta aberta e convidavam insistentemente a direita para se juntar aos protestos. Nossa ação impediu o caminho que eles abriram, essa esquerda oportunista, pequeno-burguesa, traiçoeira das manifestações da população, o caminho que abriam para que ninguém menos que o governador de São Paulo, o crápula João Dória, se consolidasse como a terceira via. Afinal, se as manifestações não eram de esquerda nem de direita, nada melhor do que uma figura como um governador fascista para assumir a terceira via. É isso que não aconteceu. É essa tentativa que se frustrou. Esse é o motivo pelo qual as manifestações pelo Fora Bolsonaro estão sendo sabotadas, como vimos no último dia 18 de agosto, e como estão preparando o próximo 7 de setembro, com o esvaziamento dos protestos, com o esfriamento da campanha
que, por ser coordenada de maneira profundamente antidemocrática, por ser conduzida às costas daqueles que são os maiores interessados, o próprio povo trabalhador, a população que sofre a situação política e econômica do nosso país, que não foram convidados a tomar decisões, que não foram chamados por essa esquerda que prefere chamar o PSDB a organizar o protesto, a organizar a luta, a ampliar e multiplicar as manifestações. Esse é o grande problema. Por isso que o Partido da Causa Operária tem sido atacado sistematicamente e, nesse caso, a nossa posição sobre a situação política internacional, nossa posição marxista e internacionalista a respeito da derrota do imperialismo norte-americano no Afeganistão também se somou aí ao rol de acusações contra o Partido da Causa Operária. Vou escrever sobre isso no Diário Causa Operária de hoje e trarei em detalhes o levantamento, né, as informações e declarações que confirmam exatamente esse diagnóstico da situação. O grande problema é que o PCO é o partido irrelevante mais importante da situação política nacional e do mundo, já que o alcance da nossa política, do nosso internacionalismo proletário, também incomoda aqueles defensores da frente ampla, com a direita, do identitarismo imperialista da esquerda pequeno-burguesa, ou seja, dos instrumentos políticos e ideológicos criados para neutralizar a combativa manifestação, para impedir o desenvolvimento da luta política popular, operária e revolucionária no nosso país. É isso aí, até a próxima.